E aí, pessoal, noite de quarta-feira e uma quarta-feira repleta de informações. Tem o avanço de um centroavante, tem nomes oferecidos e uma possibilidade de reunião, tem também decisão do STJD e tem repercussão nas redes sociais. E eu quero falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio, lembrando, joga nesta quinta-feira, 21h30, contra o América de Cali e precisa de uma vitória simples para ser primeiro no seu grupo na Libertadores. Vamos começar com o STJD. Podemos começar assim. O STJD, através do seu presidente, Otávio Noronha, negou o pedido do Grêmio de anulação da partida. E fez isso, fundamentou situações, colocando que o Grêmio está brigando por erros do árbitro, né? E não é isso que o Grêmio está brigando. O Grêmio está pedindo, entre outras coisas, e é óbvio que chega na anulação do jogo, mas o Grêmio quer as provas do jogo. O Grêmio quer nada mais, nada menos do que os áudios daquela manifestação entre árbitro e árbitro de vídeo. E o Grêmio só quer isso porque a senhora CBF trocou o árbitro do jogo 2 dias antes do jogo. O árbitro de vídeo, no caso. Só por isso que o Grêmio quer. Se fosse só o erro, ninguém ia estar falando sobre isso agora. A gente já está reclamando do erro aqui e ali, mas ninguém ia estar falando sobre isso. Então, o Grêmio já, através de Leonardo Lamaca, diretor jurídico do Grêmio, o Grêmio já procura o recurso e tem que fazer isso com pressa para tentar continuar lutando para saber o que aconteceu no maldito áudio entre as partes ali, o árbitro do jogo e o árbitro de vídeo. Isso que o Grêmio quer. Depois disso, aí a CBF vai avaliar se deve ou não fazer essas situações. Eu só quero saber o que foi dito. Só isso. Nós temos que saber o que foi dito. E a partir daí a gente discute. Então, o STJD negou, o Grêmio vai recorrer. Tem gente que falando até em justiça comum. Eu não acredito, a gente sabe a repercussão que a justiça comum causa, mas o Grêmio está estudando lá através do Leonardo Lamac, que é muito competente, diga-se de passagem, para fazer lá o estudo que vai determinar o novo procedimento do Grêmio nessa questão. Vamos avançando. Informação de Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, também do Clique RBS, de que avançou muito a negociação do Grêmio com o Churin, Diego Churin, centroavante argentino, que joga no Cerro Porteño. Inclusive dando linha de que o negócio está fechado, né? O Grêmio estaria acertado já com o Diego Churin, isso já é uma notícia antiga, e que agora acertou-se com o Cerro Porteño. O Grêmio pagaria na casa de 11 milhões em 2 parcelas e teria o Diego Churin desde já, ele já viajando para fazer parte aí do grupo do Grêmio. Essa informação a gente tem, a gente sabe que o Eduardo Gabardo é muito bem informado das coisas do Grêmio, então a gente está aqui para colocar para vocês. Essa é uma notícia que me parece também importante, porque o Grêmio está atrás do centroavante, está atrás de um meia, está atrás também de um volante, e a coisa está passando, o tempo está passando e as coisas precisam acontecer. Lembrando, o Grêmio termina amanhã a primeira fase da Libertadores, depois começa, o Copa do Brasil já começa na outra quarta. Então, se o Grêmio quer alguma coisa, o Grêmio tem que se mexer, ou o Grêmio decide que não quer. Aparentemente o Grêmio quer, então que trate de contratar rapidamente. Dentro dessa linha, surgiu hoje uma informação também de que o Duvan Vergara, esse meia, que inclusive vai jogar contra o Grêmio, do América de Cali, 24 anos, meia, ele está jogando mais aberto, ele foi oferecido para o Grêmio. E algumas informações também, muito em cima de especulação, dão conta de que o Grêmio estaria olhando essa possibilidade. Eu conversei com dirigentes do Grêmio e não é essa a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é de que esse jogador não faz parte dos planos, que ele foi oferecido como tantos outros são oferecidos. Isso foi o que eu escutei dos dirigentes do Grêmio. Estou repassando para vocês, que é mais ou menos a linha. Com relação a TT e as redes sociais, eu tenho visto muita incomodação nas redes sociais com relação ao TT, a partida que ele fez no Real Madrid. Eu fiz um conteúdo sobre isso, especificamente sobre isso, falando desse erro do Grêmio. O Grêmio errou na avaliação desse menino. O presidente Romildo tem uma frase que me parece muito interessante, que é: o jogador tem que dar resultado esportivo e resultado financeiro. E o TT foi vendido antes de dar resultado esportivo. Na época, o presidente, inclusive, se incomodou com isso. Então, é pertinente a crítica. É pertinente, tem que absorver, tem que entender e tem que tentar, no próximo caso, se tem dificuldade, se o Grêmio acredita no futebol do menino, dá mais espaço, sim.
Isso é do jogo, acertar e errar. O Grêmio acerta muito, mas nesse caso me parece que errou. O Grêmio tinha que ter insistido, e se era a necessidade que eles tinham de ele jogar no time principal, o Renato tinha que ter tido sensibilidade e ter feito ele jogar no time principal, porque 1 ano e meio depois ele está jogando o Champions de primeira linha, jogando contra Real Madrid e decidindo o jogo. Foi o que ele fez hoje. Então o Grêmio tem que absorver, sim, o que aconteceu para a partir daí colocar. Outra incomodação da rede social eu tenho visto com os nomes falados, inclusive reclamando muito pelo fato de eu ter colocado aqui muitos nomes, não está trabalhando para o Grêmio, está colocando muitos nomes. E aí a gente lembra do Pity Martínez, do Stuani, do Cavani, do Caleri, do Luiz Adriano, do Ferreira, do Facundo Ferreira, do Serve. E eu vou dizer o seguinte, o tempo, gente, mostra que o Grêmio de fato negociou com todos eles. O tempo mostra isso. O presidente, na última entrevista, disse que conversou com o Pity Martínez e não deu o dinheiro, que conversou com o Caleri e o negócio não andou. Ou seja, as coisas se confirmam com o tempo. Vocês preferem que eu não fale porque não existe? Não, o negócio existe. E quando o negócio existe, a gente tem que falar. A nossa função aqui hoje é essa. Teve um dia que eu era dirigente, faz bastante tempo, mas eu já fui dirigente, e tinha, talvez, muitas vezes, olha, vou ter que esconder isso. E o tempo depois dizia que acontecia muitas vezes o que o jornalista falava. Agora eu estou desse lado, mas eu não deixo de ser gremista. Eu só não posso esconder a realidade de vocês, porque esse é o meu trabalho também. E eu preciso, quando eu recebo a informação de que o Grêmio está correndo pelo Pity Martínez, e depois se formou, todo mundo sabia que o Celso Rigo estava envolvido, que tinha todo mundo envolvido, na época eu me lembro que se chatearam muito. Esses dias eu fui cobrado por isso. O Grêmio confirmou que fez, que conversou com o irmão do Cavani. Eu falei com o irmão do Cavani e ele me confirmou. Então, são situações que a gente vai aprendendo, vai lidando, que não adianta a gente se incomodar. Não adianta a gente se incomodar. Existe muita especulação? Existe. Mas essas citadas aqui, o Luiz Adriano, por exemplo, o Grêmio negociou com ele. Eu demorei para acreditar, mas aconteceu. Depois foi confirmado isso. Assim como o Stuani, assim como o Cavani, assim como o Caleri, o Ferreira e o Serve, é uma negociação mais recente. Daqui a pouco vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa. Então, nós temos que ter um pouco de tranquilidade, muitas vezes, para lidar com essas situações, porque as coisas são assim, a vida é assim. E a gente vai e coloca. Eu prefiro sempre ser transparente, me falaram isso, é nessa linha, eu estou colocando para vocês, e a gente discute, do que simplesmente estar sempre escondido atrás de alguma coisa para não se expor. Desde que a gente resolveu abrir esse espaço aqui de papo de gremista para gremista, eu tenho tentado ser transparente. Eu sei, eu entendo as críticas, eu respeito as críticas, eu gosto de críticas, mas eu acho que muitas vezes a gente tem que colocar e tem que também saber absorver as críticas. Eu também está na minha atividade, falar e ser criticado não tem problema. Não tem problema. É da vida isso, é do processo, eu tenho. Eu gosto apenas que quando o tempo se coloca, como se colocou nesses casos aqui, o tempo colocou a verdade e aí as coisas têm. Acho que é interessante a gente fazer uma reflexão. Mas isso de fato tem causado também, em razão da quantidade de nomes, e essa quantidade de nomes que estão surgindo, elas saem do próprio Grêmio, vocês têm que ter esse entendimento também. Quem disse que ia contratar era o Grêmio. No Inter não está se especulando nada. Por quê? Porque o Inter já esgotou as contratações. O Inter não está falando nisso. O Grêmio está. E quando o Grêmio fala e deixa isso andar, é óbvio que isso acaba tomando corpo, criando mais histórias e também mais nomes. E mais, sempre que eu digo como dirigente, eu vou atrás de um volante, no outro dia de manhã surgem 50 volantes oferecidos por agentes e empresários. Também é do jogo isso. Então são situações, mas é só para relatar aqui. A rede social critica, está criticando muito. Eu estou recebendo muitas críticas, absorvo tranquilamente, vou tentar sempre melhorar, sempre fazer o melhor. Mas com relação a isso, não existe nada que não seja importante, que não tenha sido conversado e que não, em algum momento não passou também pela mensagem que o Grêmio está desenvolvendo, que é a da contratação de atletas, principalmente o que está em voga nesse momento, os 3 atletas que a gente está falando, um meia, um centroavante e um volante. É assim o funcionamento do futebol e é assim que nós temos que proceder e entender. É assim que vai continuar sendo e a gente vai sempre colocar, e eu estou sempre aberto e respeito muito vocês e muito as críticas. Valeu? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.